continua participando, tá? E também participando junto com a nossa entrevista, porque o nosso assunto agora é infertilidade. A maternidade pode ser natural para uma parte, né, dos casais, mas para outros a chegada de um bebê pode ser mais demorada. E essas intervenções médicas podem ser aliadas ao processo. Nós trouxemos hoje esse tema que foi sugestão de telespectador para compartilhar junto com você. Vamos ver. É um caminho que a maioria dos casais quer fazer: casar e depois começar a encaminhar os filhos. No entanto, esse pode ser um período de grande dor de cabeça. A infertilidade é um problema de saúde que muita gente só descobre na hora de engravidar. No Brasil, são quase 280 mil casais nessa difícil espera, cercada de tentativas. Alguns fatores influenciam diretamente na fertilidade de homens e mulheres, como a alimentação, consumo de bebidas alcoólicas e cafeína, tabagismo, o sobrepeso e até se a pessoa faz alguma atividade física ou não. No entanto, para 10 a 15% dos casais de todo o mundo, não há uma causa aparente para a infertilidade. O momento escolhido pelo casal ou pessoa para ter um filho é único e rico em expectativas. Muitos não pensam que precisarão da ajuda de um especialista até que não tenham resultado por métodos naturais. Um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde mostrou que os homens são os responsáveis em 40% dos casos. Quando é necessário fazer uma pausa na hora de deixar os filhos somarem na nossa família, a medicina ainda tem possíveis soluções. E é sobre essas soluções que a gente conversa agora com a doutora ginecologista, com a médica Joeline Cerqueira. Bom dia, doutora Joeline. Bom dia, um prazer estar aqui. Eu que agradeço, um prazer é nosso de receber você nessa manhã para a gente falar sobre infertilidade. A gente estava aqui comentando que procedimentos, como a medicina pode estar ajudando também nessa questão de infertilidade, que é algo que tem crescido muito ultimamente, né, doutora? Sim, cerca de 10 a 15%, como ele falou na reportagem, dos casais vão ter algum problema para engravidar, né? Então, a medicina está aqui, a ginecologia, a obstetrícia e a reprodução, para ajudar com tratamento, seja tratamentos de baixa complexidade, como tratamentos de alta complexidade, para ajudar os casais que não conseguem engravidar. Doutora, a gente até viu aqui na entrevista que a maioria, na verdade a maioria dos casais, o problema é no homem, mas geralmente pode ser na mulher, né? Como que a gente pode identificar que um casal tem infertilidade? É o homem, a mulher? Como que a pessoa identifica? Sim, vamos lá. É meio a meio, assim, não existe mais causa masculina que feminina, é mais ou menos a mesma quantidade, 30 a 40% é atribuída a um fator feminino, assim como também 30 a 40% é um fator masculino, e muitas vezes a gente tem os dois envolvidos, né, na dificuldade. Temos um fator masculino associado a um fator feminino, isso não é incomum, é muito comum. Então, são através dos exames que a gente coloca, os exames que a gente não são exames ginecológicos comuns, que vão identificar isso. Então, a gente precisa pedir exames direcionados na busca desse fator da infertilidade, que é o primeiro caminho para você tratar adequadamente aquele casal, é buscar o fator que está levando àquela infertilidade. Doutora, e a pessoa está tentando engravidar de forma natural e não consegue, né? Aí, a partir de como, assim, de quanto tempo que a pessoa vai saber assim, realmente a gente não tem algum problema no homem ou na mulher? Certo, isso é o conceito básico de infertilidade, é aquele casal que está tentando há 12 meses com práticas de relações sexuais regulares, sem nenhum método contraceptivo, certo? E não consegue engravidar. Aí sim, a mulher, o casal, que a gente sempre fala do casal, já deve procurar um especialista. Agora, um detalhe, se a mulher já tem mais de 35 anos, ela não deve esperar um ano. Ela deve esperar apenas 6 meses de tentativas naturais
para procurar um especialista. Entendi, doutora. A gente já tem pergunta de telespectador, doutora, que vou compartilhar com você. Eu gostaria de... Ela disse que não quer se identificar, ok, ela. Mas já tenta engravidar há 4 anos e quando vejo minhas amigas engravidando, eu fico ainda mais triste. Isso pode influenciar ou eu poderia fazer... Eu quero adquirir uma dica. O que ela poderia fazer? Bem, 4 anos é muito tempo, né, doutora? 4 anos, muito tempo. Ela deve procurar realmente um especialista para tentar identificar essa causa. Infelizmente, em 10% dos casais, não existe, a gente não consegue identificar uma causa. Existem também esses casos, que é da infertilidade sem causa aparente, mas provavelmente existe uma causa, ela tem que procurar. E às vezes, quanto mais o tempo passa, mais ansioso aquele casal fica. Então, por isso que ela já revelou uma certa... Eu não digo nem que esse casal ele fica triste ao ver um outro amigo grávido, uma outra amiga grávida, né? Eles ficam tristes porque eles não conseguem, né, engravidar e aquela ansiedade pode aumentando com o tempo de infertilidade. Olha só, também, né, doutora? Doutora, Isso. E quais são os principais tratamentos? Principalmente ela, que já está com 4 anos, que tenta, não consegue. Quais os principais tratamentos para infertilidade do casal? Bem, como eu falei inicialmente, os tratamentos vão depender da causa da infertilidade. Às vezes tem paciente 4 anos tentando e é uma causa simples. Ele pode tentar por tratamentos mais simples. Por exemplo, uma paciente jovem que ela não ovula adequadamente. Então, a gente fazendo o indutor da ovulação com relações sexuais programadas, que é o chamado coito programado, esse casal já pode obter sucesso com a técnica mais simples de tratamento. Certo. Agora, à medida que o tempo de infertilidade é maior, a gente já pensa em uma causa mais impeditiva, né? À medida que a idade da mulher avança, à medida que ela já fez tratamentos de baixa complexidade e não conseguiu engravidar, aí a gente termina indicando tratamentos de alta complexidade. Por exemplo, a fertilização in vitro, o famoso bebê de proveta, né? Então, cabe aos casos, vamos dizer, mais difíceis, fatores mais impeditivos, como uma obstrução tubária bilateral, né? Mulheres que têm as trompas entupidas, como algumas falam, né? Dos 2 lados, ou um fator masculino muito grave, né? Praticamente a ausência ou muito poucos espermatozoides no ejaculado. Aí tem indicação da fertilização in vitro. Entendi, doutora. Tem uma pergunta aqui de telespectadora. Ela está perguntando, doutora, eu já perdi um bebê uma vez. É sinal de infertilidade? Não, não é sinal de infertilidade. O aborto espontâneo, que ocorre uma vez apenas, ele é super comum na população. Ele é super comum no ser humano. Na verdade, a literatura nem orienta você investigar apenas com um aborto, certo? Aborto de repetição é quando a mulher perde 2, 3 ou mais. Aí sim ela precisa se preocupar. Certo. Doutora, tem algum sintoma para infertilidade masculina ou feminina? Vamos começar pela feminina. Masculina quase ele não vai ter sintomas, certo? É o espermograma que vai realmente diagnosticar, né, o ejaculado, o que ele produz no ejaculado. O exame básico que a gente tem que pedir para todo homem, certo? A não ser, por exemplo, um homem que passou por uma quimioterapia, por uma radioterapia, um homem que sofreu um trauma no testículo, aquele testículo atrofiou, a não ser que tenha assim, uma causa específica, mas fora isso, comum, o homem não vai apresentar nenhuma queixa. Agora, as mulheres, né? Tem mulheres que já relatam que as menstruações são irregulares, então, ciclos irregulares, a gente leva a pensar em ciclos não ovulatórios, então o distúrbio pode ser só na ovulação. Certo? Dores pélvicas é muito importante investigar, por exemplo, a endometriose, que é um fator feminino muito importante, muito incidente, que causa muita infertilidade. Então, vai depender da causa que a gente vai
norteando, né, a pesquisa. Entendi, doutora. E quando tem esses sintomas, né, é que você vai investigar, né? O que que a pessoa tem que fazer? Fazer todos esses tratamentos, né? Sim. Primeiramente, os exames, certo? Existem exames específicos para avaliar, por exemplo, a funcionalidade das trompas, como a esterossalpingografia, os exames hormonais, que vão diagnosticar algum problema ovulatório, certo? O ultrassom, que vai avaliar a reserva ovariana através da contagem dos folículos antrais. Enfim, o espermograma do homem, como eu falei, é o exame mais importante masculino. Então, depois desses exames, a gente avalia, né, o que está levando àquela infertilidade e avalia também o tratamento. Entendi, doutora. Mais perguntas de telespectador aqui. Bom dia, doutora. Eu queria saber qual o melhor período para engravidar. Vamos lá, ela deve estar perguntando de forma espontânea, né? Então, assim, primeiro, quem tem período fértil é mulher que tem ciclo regular. O que é um ciclo regular? Certo? O ciclo regular é aquele que entre uma menstruação e outra, ele vai durar em média 27 a 32 dias, certo? Mulher que tem ciclos muito curtos, menos de 25 dias, ou muito longos, mais de 35 dias, essas mulheres não tem como a gente calcular o período fértil dela, porque ela pode nem estar tendo período fértil. Então, vamos botar aqui a mulher que cicla regular, aquela mulher que cicla a cada 28 dias, bem certinho. Então, o período fértil dela é o meio do ciclo. De uma forma bem básica, eu oriento as pacientes assim. Os 10 primeiros dias do ciclo, que são os dias contados a partir do primeiro dia da menstruação, eles não são férteis. Os 8 dias do meio do ciclo, os 8 dias, é o período fértil, de 6 a 8 dias ali do meio, depois desses 10. E os últimos 10 dias não são férteis. Então, ela tem que ter relação regular, pelo menos em dias alternados, porque a gente recomenda, no meio do ciclo. Tipo, no 10º, no 12º, no 14º, no 16º, ela vai pegar ali o dia mais fértil dela. Certo, doutora. Tem mais perguntas. Doutora, o que é o método Billings? E como funciona? Ele é para engravidar ou evitar a gravidez? É a Luana do Parque Piauí. Não é um método, Luana, muito utilizado, certo? Porque ele vai se basear no muco que a mulher produz no período fértil. Nem sempre a mulher produz um muco que vai indicar a ovulação, certo? Então, ele serve tanto para você se basear para saber se está fértil, e aí você vai evitar ter relações naquele período, ou vai aumentar as relações naquele período. Então, ele pode ser de uma forma, a gente considera um método bem falho, porque algumas mulheres não conseguem perceber a presença daquele muco filante. Mas quando percebe, ela quer engravidar, ela tem que aproveitar, que geralmente é no meio do ciclo, né, nesse período que eu falei, ela aproveita para ter relação naquele período. Se ela quer evitar, ela vai ou evitar a relação ou usar um método de barreira naquele período, tipo camisinha, para evitar a relação, para evitar engravidar. Tá aí, a gente tem mais perguntas, doutora. Muitas mulheres aí realmente aí participando. Bom dia, eu tenho 39 anos, tive 2 filhos. Não previno e rompeu, não entendi, não previno, rompeu o sonho que era de ter outro filho, já fiz de tudo e não, ela não se previne e quer ter outro filho, né? Sim. E ela não consegue mais engravidar. O que ela pode fazer para conseguir? Ela já tem 39 anos. Bem, pois é. Ela tem uma infertilidade que a gente chama secundária. Ela já engravidou, provavelmente não tinha dificuldade quando ela engravidou mais jovem. Agora ela está com 39 anos tentando engravidar. Só porque, pelo que ela me conta, a idade pode ser um fator que está impedindo. Né? Como eu falei, a partir dos 35 anos, a mulher que não consegue engravidar, 6 meses de tentativas, ela já deve procurar um tratamento. Porque hoje em dia, por incrível que pareça, eu falei em fator ovulatório, eu falei em obstrução de trompa, mas a causa que a maior causa de infertilidade, vamos dizer assim, é a idade da mulher. A mulher,
ela já nasce programada com a quantidade de óvulos que ela vai ter. Então, à medida que a idade vai avançando, né, a nossa reserva de óvulos vai diminuindo e a qualidade desses óvulos também. Então, consequentemente, a gente, depois dos 35 anos, engravida menos e aborta mais. Então, entendi. Há uma incidência maior de infertilidade a partir dos 35 anos. Então, a idade pode ser o fator que esteja pesando, mas existem tratamentos, ela deve procurar tratamento. Doutora, a idade do homem também pode influenciar também na produção de espermatozoides? Influencia também. O homem, o reloginho dele biológico, corre um pouquinho mais devagar. Então, mais a partir dos 45 anos é que existem trabalhos que mostram essa associação com diminuição da espermatogênese na qualidade e na quantidade desse sêmen, principalmente qualidade, mas na mulher um pouquinho mais cedo. Olha só, preferência engravidar até os 35 anos. Eita, meu Deus do céu, eu tô quase lá, doutora, quer dizer, já tô batendo. E aí, quero perguntar, agora essa pergunta é minha, doutora. Para quem faz usos de anticoncepcional contínuos, isso prejudica para a mulher engravidar ou não? Sem pausa. Isso, sem a pausa, exatamente. Certo. Não, isso não vai lhe prejudicar engravidar, de jeito nenhum. Isso já foi provado, certo? É até indicado como um método contraceptivo para algumas pacientes, por exemplo, pacientes que sofrem de TPM, para pacientes com endometriose, de preferência que usem esse tipo de contracepção. Porque o anticoncepcional oral, quando você para, a fertilidade volta quase que imediata, é no próximo mês. Vixe Maria, presta atenção. Nossa, doutora, muito boa sua participação aqui. A gente tem muitas perguntas, gente, mas vocês podem seguir o Instagram da doutora, é @doutora.joelinecerqueira, tá? Realmente é um tema que vem deixando muitas mulheres e homens também, assim, um pouco preocupados, né, doutora? A gente teve uma participação muito boa. Muito obrigada por você estar junto com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, precisando estar aí sempre por aqui. Ai, que maravilha! Um excelente dia, doutora. Até a próxima. Até, bom dia. Tá aí, gente. Olha, nessa pandemia teve um aumento aí considerável de casais grávidos, hein? O povo tava engravidando bastante, menino. Que bom, né? Trazendo mais criancinhas aí lindas pra titia.